de paciente, vira até aluno depois de um tempo, a pessoa ela se dá alta, ela resolve ter esse saber para si, quer aplicar também em outras pessoas, quer ajudar outras pessoas também. É verdade. Você disse uma coisa interessante. É, Você provavelmente aplica, né, a interpretação de sonhos nas suas terapias. E aí, tem paciente seu que fala que não sonha? Como é que é isso? Tem sim, isso está sendo algo muito comum nessa vida agitada, de certo modo automatizada que muitas pessoas estão vivendo, uma vida em que você não tem muitos elementos novos ali. A pessoa praticamente ela trabalha, ela se alimenta, ela paga os boletos e não tem muita novidade ali. Então a pessoa fica no automatismo do inconsciente. E aí esse cérebro não tem muita coisa para trabalhar, de certo modo, não tem muita experiência para processar. Esse é um dos fatores, o desinteresse, o automatismo da pessoa. Um outro fator é o cansaço. As pessoas vivem muito cansadas, né? Com muita estafa. E elas se surpreendem, geralmente, quando a gente fala o seguinte, uma parte do seu cansaço, ele advém do seu psiquismo, não é da sua fisiologia. O que mais te cansa é a forma que você tem lidado com as questões na sua vida. E Então, mudou esse muito, né? cansaço, Mudou muito a maneira como o ser humano tem vivido de 30 anos para cá, né? exatamente. Tem um outro fator, que é o fator também do recalque. Às vezes são conteúdos tão dolorosos e o aparato mental daquele sujeito não está preparado para lidar com aquilo. Então as memórias são deslocadas para o inconsciente, ficam lá trancafiadas, mas não é porque que elas estão lá e você não as conhece que elas não te afetam. Pelo contrário, todo o mal-estar, todo o afeto dessas memórias, elas passam para o consciente durante a vigília também. E a pessoa, às vezes, ela está com uma angústia, ela não entende por quê. Nossa, eu estou me sentindo, já acorda mal, já acorda naquele estado mental que não é nada construtivo para o humano. E a pessoa não entende. E isso é um resquício de um inconsciente com muitas questões mal resolvidas. E ao começar a fazer a análise, ela começa geralmente a sonhar. Ela começa a lembrar de coisas, inclusive ela começa a relatar para a gente assim, nossa, eu voltei a sonhar. E fala sorrindo e fala assim num estado de alegria muito grande. E a gente ensina esse paciente a instigar essa mente a sonhar, né? E se você quiser, a gente pode dar essa dica aí para quem está nos acompanhando. Muito bem, é uma ótima dica, viu? É uma Ah, dica que geralmente a gente passa só para os alunos ali, mas a gente pode fazer esse bônus para o pessoal que está acompanhando aí. é verdade. Deixa eu te aproveitar e te perguntar uma coisa. Eu estava ouvindo você dizer e me lembrei de uma coisa. No Sim. meio evangélico, no meio é, religioso, não vou nem falar evangélico, porque está em todas as religiões, né? Existe a questão da premonição e a questão da revelação, né? Que fala, olha, Deus está revelando no sonho e assim, 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 assado. Eu vou jogar um batata quente aí para você nas suas mãos, né? E vou te contar uma história minha. Uma vez eu estava numa casa, morando numa casa de aluguel, e eu tive um sonho na noite, naquela noite, onde a minha casa estava inundada com água. Água limpa, mas estava inundada com água. Ok? E aí eu acordei. Eu acordei. Eu estou falando, já estou já pensando já até na resposta. Eu acordei. E quando eu acordei e fui para trabalhar, né? Fui para a sala, a caixa d'água tinha vazado e estava escorrendo água pela sala. Será que é uma premonição, um sonho? Esse é um ponto. E o segundo Certo. ponto que eu quero dizer, né? Porque tem sonhos e premonições. A pessoa fala, sonhei com tal coisa e aconteceu, né? E o segundo ponto, e o sonho da revelação, né? Tem uns sonhos ali muitos místicos, né? Existe sonho de revelação?
Não, é só coisas do inconsciente. Ah, batata quente lançada, fala um pouco sobre isso. Muito bem. Bom, referente aí essa parte dos sonhos premonitórios, né? A psicanálise ela lança ali algumas hipóteses, né? Bom, primeira coisa, a psicanálise ela não nega, ela não invalida, ela não combate aí a questão da religião, tá? Pelo contrário, a psicanálise ela vai atuar numa área que não é tanto da religião. A religião ela vai atuar mais no consciente do sujeito, né? Ela vai trabalhar mais no nível consciente. A psicanálise é no nível mais inconsciente desse sujeito. Então ela vem se somar com a questão da religião, a questão da espiritualidade, tá? Então o paciente ele pode ter ali a espiritualidade dele, a religião dele, não há nenhum problema, ele pode fazer as terapias, tá? Mas a questão dos sonhos para a psicanálise, temos duas vertentes aí. A primeira, vamos supor, a pessoa está dormindo. Vamos falar da interpretação de sonho baseado na linha do Freud. Então, você tem ali o sujeito, ele está dormindo, e os elementos sensoriais, eles compõem o sonho desse sujeito. Então, o que está vindo pelos sentidos está sendo captado e entra ali naquele sonho, naquela dramatização. Então, por exemplo, a pessoa está dormindo, mas a audição dela está funcionando. Esse é um dos sentidos que fica funcionando ali, até por questão da defesa do ser humano, fica funcionando. E aí, se o ser humano está dormindo ali, ele começa a ouvir um barulho, uns pingos d'água, alguma coisa nesse sentido, vai compor esse sonho, né? É um elemento do sensorial que está entrando ali. Um outro exemplo, a pessoa está deitada e aí em algum momento ali ficou mais frio à noite e o cobertor ali caiu, né? E ela fica com frio, por exemplo, em alguma parte do corpo. E aí pode ser que no sonho dela, ela sonhe que está subindo ali algum bicho geladinho ali, ou que ela está pisando num gelo. Porque aquele elemento que está entrando pelo consciente dela, pelo sensorial dela, vai fazer parte ali daquela historinha. Um outro exemplo dessa questão. A pessoa está com vontade de ir ao banheiro. Para a pessoa não despertar, a mente ela inventa uma historinha. Então, inventa que ela está fazendo xixi ali, por exemplo, no mato, né? Que ela arrumou um toalete onde ela está. E ela não desperta, ela fica ali meio que hipnotizada naquele sonho e tá tudo bem. E às vezes, quando é criança, faz até xixi na cama, né? E ela acredita que ela está fazendo xixi ali e, na verdade, ela está realizando um desejo ali fisiológico para continuar dormindo naquele estado ali, descansando, né? Agora, tem uma outra linha, que é a linha mais junguiana, né? Jung, ele foi ali um contemporâneo de Freud, ele vai trabalhar mais, ele é mais abrangente com relação ao sonho do que Freud. Ele veio depois, ele ampliou mais esse saber, né? Não invalidando Freud, pelo contrário, a psicanálise veio se somar, e Jung vai falar dos sonhos premonitórios, e ele aceita essa questão dos sonhos premonitórios, né? Em que esses sonhos vão além do indivíduo, ele se conecta ali com o inconsciente coletivo, com arquétipos coletivos, nesse sentido, né? Agora, essa dimensão que eu estou falando é a dimensão emocional, psíquica, né? O ser humano, ele tem a dimensão biológica, fisiológica, e tem a dimensão dele também espiritual, né? Existe ali, pode existir, claro, sonhos premonitórios espirituais, né? Tudo bem, existe, e vem a psicanálise trazer mais uma hipótese desse tipo de sonho, né? E tudo se complementa. No final, o ser humano, ele não é cartesiano, ele é um conjunto, uma somatória, um saber constante, uma busca constante. Nós vamos morrer em construção, né? A gente deveria olhar para o nosso semelhante assim como uma plaquinha na testa dele. Estamos em construção, né? E sermos ali mais flexíveis, sermos mais benevolentes, inclusive com nós mesmos. A autocrítica, a autocobrança é algo que tem minado as pessoas, ampliado a ansiedade, colocado elas em estado depressivo e deixando as pessoas cada vez mais malucas, né? E a gente tem que, cada vez mais, através da psicanálise, descobrir que nós somos seres em construção. E a gente se respeita cada vez mais. E ao fazer isso, tendo um alto amor por nós, inclusive, a gente consegue replicar isso no nosso semelhante. Mas enquanto a gente não consegue fazer essa autodescoberta,
A gente vai sempre projetar e vai deslocar nossas patologias para o próximo. E vai ver sempre o pior de nós, o nosso semelhante.